Olá, eu sou a consultora Edilânia Braga e irei apresentar nossa metodologia de formação de preços. E quando falamos em precificação, estamos falando no principal gargalo da gestão financeira de um negócio. Isso porque a maioria dos empresários precifica de forma inadequada por falta de conhecimento dos dados referente a custos, despesas, margem de lucro e, principalmente, quantos por cento de desconto pode ser concedido. Então, quando falamos de precificação, a nossa premissa é que é preciso saber controlar o dinheiro do seu negócio. O objetivo da consultoria de precificação geral é a definição de preços de forma justa e rentável, e o empresário ele vai aprender a separar custos de despesas, identificar necessidade de faturamento, identificar onde pode realizar cortes para otimizar a aplicação de recursos, aprender também a definir qual a margem de lucro rentável e favorável para o crescimento do negócio e, além de tudo, aprender a fazer uma gestão financeira além do dinheiro. A precificação ela é baseada em alguns princípios. Primeiro, a questão do controle. Segundo, a separação do dinheiro da empresa do dinheiro do dono da empresa, o princípio da entidade. E o terceiro, o conhecimento sobre gasto, custos e despesas. E, além disso, o registro das informações. E quando falamos de gastos, são todos os recursos que são ligados à produção e execução do serviço. Esses gastos, eles se dividem em custos e em despesas. O custo são aqueles que estão relacionados diretamente à produção do bem ou à execução do serviço, como mão de obra, insumos, entre outras coisas, e as despesas são os recursos utilizados para manter o negócio funcionando, como aluguel, energia, internet, dentre outros. Esses custos e gastos vão se definir fixos e variáveis. Os fixos, eles não têm variação muito longa ao decorrer dos meses, existe uma constância, então é possível fazer uma previsibilidade e eles não vão mudar de acordo com o volume de vendas ou o volume produzido. Já os variáveis, eles vão variar conforme o volume de vendas, conforme o volume de produção, e não são possíveis de fazer uma previsão exata. E é importante ressaltar o cuidado necessário com a questão dos gastos fixos para que eles não sejam muito elevados, inviabilizando a manutenção e a sobrevivência do negócio a longo prazo. E é necessário buscar um equilíbrio entre o custo fixo e o valor que sobra para poder pagar estes custos, o que é chamado de margem de contribuição. E o que é a margem de contribuição? É a diferença entre o preço que eu vendo e o custo que eu tenho para poder vender. Ou seja, tirando custos e despesas variáveis do preço de venda, eu vou achar a minha margem de contribuição. E a contribuição justamente vem porque é o valor que vai sobrar das vendas para contribuir para pagamento dos custos fixos e gerar lucro. Com essa margem de contribuição, nós conseguimos chegar ao conceito e ao cálculo do ponto de equilíbrio, que é quanto a empresa precisa vender para pagar os custos e despesas operacionais, ou seja, ao ponto onde receitas e despesas se equilibram, não gerando prejuízos, mas também não gera lucro. O preço de venda ele pode ser definido de diversas formas. As principais são o markup, que eu pego o custo do produto ou serviço e multiplico por um número X. Exemplo, compro a caneta por 5 e vendo por 10. Multipliquei por 2, na verdade, e acho 10. 10 será o meu preço de venda. Ou através da margem de contribuição ou margem de lucro, que além do custo, eu vou inserir qual a margem de lucro que eu desejo obter com aquela venda. Não necessariamente apenas calcular o preço de venda e a margem, mas para definir o preço é preciso também avaliar como o mercado está em relação àquele item. Então, é necessário avaliar se o preço está dentro do que o mercado pratica, se você tem condições de trabalhar um preço maior ou menor de acordo com o valor agregado, e se sua margem de lucro está acima ou abaixo do valor dos seus concorrentes. E a nossa metodologia de precificação, ela é estabelecida em 4 principais etapas. A primeira é o diagnóstico, no qual é feita uma reunião com o cliente, é feita toda a abordagem de conceituação, de explicação desses conceitos, a importância da precificação, esse momento de sensibilização, bem como um diagnóstico para entender a realidade do negócio. Em seguida, é feito o levantamento dos dados de custos fixos, custos variáveis, faturamento, faturamento por forma de pagamento, que eu vou mostrar na planilha. Em terceiro passo, é feito o preenchimento da ferramenta de precificação, que vai apresentar o preço sugerido, dadas as informações de custos e despesas. A partir disso, a empresa, cliente, tem a oportunidade de fazer uma análise, comparar com o preço do mercado e definir o preço que vai ser praticado, bem como simular os valores e verificar qual a margem de lucro que será obtida de acordo com cada preço que for praticado, e é possível definir metas e fazer projeções de resultados com base na DRE, tudo de forma automática. Após esse preenchimento da ferramenta, essa definição de preços, é feito o relatório com o estudo do negócio pela consultoria, que são apresentados sugestões e orientações de melhoria da gestão financeira, da gestão de custos e da precificação, bem como orientações da aplicação de estratégias de preço, principalmente através da psicologia de preços. E agora eu vou mostrar para vocês a nossa ferramenta,
de precificação, apresentando a primeira é a relação de produtos e serviços que são comercializados deverão ser preenchidos individualmente com seus respectivos preços de vendas. Esse custo direto ele vai ser obtido através da ficha técnica, que nada mais é do que o levantamento de todos os custos diretos envolvidos na produção, na comercialização ou na prestação de serviço. No nosso caso aqui, de uma empresa da área de saúde, na consulta foram identificados estes itens como insumos e a mão de obra no valor de 50%. Automaticamente, ao preencher essas informações, eu tenho um custo direto de R$ 101,27, que foi puxado para esta primeira aba da planilha. Com isso, eu consigo observar qual é a margem de contribuição bruta, que nada mais é do que o preço de venda menos o custo direto, que totalizou aí uma margem de contribuição de R$ 98,73 em reais e em percentual 49,37%. Feito isso, nós sabemos que além do custo direto, também existem as despesas variáveis, e aí nós precisamos fazer esse preenchimento, como, por exemplo, qual é a taxa de cartão praticada, qual é a alíquota de imposto, isso vai depender do regime tributário. Esta é uma informação que é possível obter com a contabilidade, para verificar a alíquota efetiva, quais são as comissões, marketplace, descontos, glosas e perdas, entre outros fatores que podem surgir como despesas variáveis. Feito isso, nós conseguiremos achar o percentual de despesas variáveis, que no caso deu 19,32. E observem que na planilha aqui, na aba de margem de contribuição, nós apresentamos a margem de contribuição líquida atual do cliente, da empresa, com base nas informações de preço de venda praticado e nos custos. Então, no caso da consulta, vamos sempre nos reportar a ela, quando nós inserimos o custo direto da planilha da ficha técnica, quando a gente inseriu as despesas variáveis, nós conseguimos obter uma margem de contribuição líquida em percentual de R$ 30,04%. Isso é o indicador, este é o indicador que vai ser utilizado para cálculo do ponto de equilíbrio. Então, aqui a margem de contribuição, eu estou deduzindo tudo que é variável do meu preço de venda. Certo? Feita essa primeira etapa, nós vimos para a parte do faturamento, que nós iremos preencher com os dados dos últimos 12 meses, caso o cliente possua esses registros. Caso não tenha, iremos pegar o maior período possível para conseguir um relatório, um número mais fidedigno. Então, este faturamento pode ser preenchido por tipo de produto, por tipo de serviço ou de forma global. Preenchidos esses dados, a planilha vai me dar aqui o faturamento médio mensal, vai calcular quantos por cento as despesas fixas representam dentro do meu faturamento, e este é um indicador importantíssimo da definição do meu preço de venda. Findado isso, nós vemos para a parte das despesas fixas, que estão organizadas por categoria, como remuneração, prestadores de serviços, dentre outros, benefícios, manutenção, que automaticamente totalizou aqui, no caso desta empresa, R$ 4.825. Com essas informações iniciais, nós conseguimos chegar no preço sugerido para cada item comercializado ou serviço prestado. Então, nesta tela, nós iremos preencher as colunas de honorários, percentual de honorários ou repasse, custo direto e lucro líquido desejado. Observem, por que é necessário colocar o repasse de forma separada? Porque ele é um indicador percentual e vai variar de acordo com o preço que a ferramenta me sugerir. Então, no primeiro exemplo da ficha técnica, este repasse é de R$ 100, porque o preço de venda é 200. Então, neste caso aqui, eu não posso simplesmente colocar 100, porque senão o preço sugerido vai ficar equivocado. Então, preciso separar esse repasse, essa informação vai ser colocada de forma manual, bem como o custo direto, mas ambas serão coletadas na coluna, na aba de ficha técnica. O percentual de lucro desejado é recomendado que seja verificado a média do mercado, que é orientado para o segmento que as outras empresas praticam, mas nem sempre sua empresa vai conseguir a mesma margem de lucro líquido, que é o lucro que sobra após pagar todos os custos e todas as despesas. Um detalhe sobre isso é que ele deve estar em consonância com os demais indicadores percentuais. Então, no caso da consulta, eu já tenho 18% comprometido do meu preço de venda com despesas fixas, 50% com repasse e 19,32% com despesas variáveis. Então, isso me dá um total de quase 88%, sobrando apenas um potencial de gerar lucro de 12%. Então, eu não consigo, neste caso, com essas circunstâncias, um percentual de lucro maior. Se eu diminuir esse percentual, automaticamente o preço que estava de 130, ele vai diminuir, e assim sucessivamente. Feito isso, a planilha vai apresentar qual a margem de contribuição, se a empresa optar pelo preço sugerido, quantos por cento essa margem de contribuição representa, e também o markup, ou seja, quanto este preço representa do custo desse serviço. Mas para definir o preço, a empresa ela vai se basear no preço sugerido, no preço praticado e também no preço do mercado. E com base nessas três informações, ela vai escolher o preço que será adotado, lembrando sempre que esse preço deve ser um preço que não gere prejuízo. Então, no processo de consultoria, será feito em conjunto também esta análise. Feito isso, o cliente na ferramenta tem a possibilidade de simular os preços para verificar qual a margem de contribuição, tanto em real quanto em percentual, e definir as metas de venda de acordo com cada tipo de produto ou serviço, e automaticamente será gerado
a DRE com os resultados projetados e o ponto de equilíbrio, ou seja, quanto ele precisa vender de fato em termos reais para que ele não tenha nem lucro nem prejuízo. Nós acrescentamos também uma aba com os indicadores da DRE e no final, na reunião, nós iremos fazer a orientação da utilização dos preços com base na psicologia.